Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje iremos falar um pouco aí sobre o solo arenoso. Quais são as vantagens e desvantagens que esse solo traz aí para a nossa agricultura. Pois sabemos que muitos profissionais, muitos agricultores, muitas pessoas aí trabalham diretamente com esse tipo de solo. E compreender aí quais são as desvantagens e as vantagens que esse tipo de solo traz é importante para a gente definir qual é o tipo de manejo que a gente vai estar utilizando ali naquela área, qual é o tipo de cultivar que mais se destaca, que mais se beneficia com aquelas características, para que assim a gente tenha aí um ganho expressivo na nossa propriedade. Pessoal, a primeira vantagem que esse tipo de solo traz é a questão da alta drenabilidade da água, né? Ele tem uma alta capacidade de drenar. Então, quem utiliza esse solo aí não vai ter aí a preocupação de dizer, ah, meu solo está encharcado, ah, meu solo está aí com alta quantidade de água na sua superfície. Não vai acontecer isso. Mas é importante salientar que isso não acontece em solos arenosos profundos, né? Isso acontece com solos arenosos profundos. Porque existem solos que apenas uma camada aí de 50 centímetros, né, que tem apenas um perfil aí de 50 centímetros, um horizonte de 50 centímetros, e logo abaixo já é argila. Ou é uma laje, ou é um sedimento ali que não permite a drenabilidade adequada da água, né? Aí o agricultor diz, ah, eu tenho um solo arenoso, mas esse solo ele encharca. E na verdade a gente sabe que logo abaixo desse tipo de solo tem ali um tipo de material que não permite a drenabilidade. Então, solos arenosos com uma certa profundidade, eles conseguem ter uma alta drenabilidade da água. Uma desvantagem desse tipo de solo, né? Iremos aí estar intercalando vantagem e desvantagem. Uma desvantagem é que, por ter essa alta drenabilidade de água, ele é um solo aí que ele tem a pouca capacidade de reter. Ele tem a pouca capacidade de reter a água aí nos seus microporos. Por conta dessa pouca capacidade de reter água, isto é, quando o solo ele tem não tem um certo período que choveu ou que ele foi ali irrigado, a terra seca muito mais rápido que comparado aí com um solo argiloso, por exemplo. Então, ele tem aí uma necessidade de que o agricultor faça aí mais irrigações frequentemente, com a maior quantidade, e que tenha aí chuvas, caso o agricultor trabalhe com cerqueiro, né, que as chuvas também sejam aí mais frequentes, né? Por isso, trabalhar aí com plantas que tem aí um sistema radicular bem desenvolvido, trabalhar com um manejo que possibilite que essa planta consiga se desenvolver bem. Ter um sistema radicular desenvolvido é muito importante. Pessoal, uma vantagem agora desse solo, né? Ele já tem uma alta drenabilidade. Uma outra vantagem desse solo é que ele consegue ter aí uma boa aeração. Como ele consegue ter uma boa drenabilidade, ele é um solo que consegue ter uma aeração, ou seja, ele consegue possibilitar o desenvolvimento da radícula, né? O desenvolvimento aí radicular por conta dessa aeração, por não ter dificuldade nem da água entrar para levar aí o hidrogênio, para levar o oxigênio até os poros, até as raízes, né? Ele consegue ter essa facilidade para entrar, ela tem facilidade para estar adentrando o sistema radicular, como também para facilitar, para a saída. Então, uma vantagem desse solo aí é a aeração. É uma boa aeração aí para o sistema radicular. Uma desvantagem aí, outra desvantagem, pessoal, é a baixa capacidade de retenção de nutrientes. Esse tipo de solo ele tem uma capacidade aí que não ajuda muito. Geralmente todas as CTC de solos arenosos elas são baixas, né? A capacidade de troca catiônica ela é baixa porque ele não tem aí essa resistência, não tem essa capacidade aí de reter muito nutriente. E como acontece aí uma alta drenabilidade, como acontece aí uma lixiviação dos nutrientes, ou seja, ele acaba perdendo aí por esse processo, ou muitas vezes também pelo processo de manejo inadequado do solo, o solo ele acaba ficando mais pobre, né? Geralmente os solos arenosos eles são mais fracos em bases, ele tem bases mais fracas.
Uma outra desvantagem aí desse tipo de solo é que o pH ele vai influenciar muito. O pH ele muda muito, ele varia muito de acordo com o nível, o manejo do solo. Esse tipo de solo, em solos argilosos, por exemplo, o pH ele não se modifica tão rápido, não tem uma variação, ele não tem ele tem uma resistência maior, né, que a gente chama do poder tampão, nós profissionais. Já em solo arenoso não tem essa resistência. Então, não tendo aí, pessoal, essa resistência, ele acaba aí mudando um pouco, né, influenciando um pouco aí na cultura. Então, o solo é um pouco que exige um pouco mais de atenção. Uma vantagem desse tipo de solo também, pessoal, é que quando ele está aí no seu ambiente natural, quando o solo está bem protegido, ele vai evitar aí a questão da erosão. Muitos agricultores aí sofrem com isso. Mas aí você deve estar se perguntando, e como o meu solo, como eu já fiz plantações aqui em áreas com declive um pouco elevado e aconteceu. Isso acontece quando se retira a matéria orgânica do solo, quando se revolve o solo profundamente, onde não se permite que a água consiga adentrar com facilidade, e estando ali num ambiente com a declividade um pouco alta, o solo ele vai acabar ocasionando sim uma erosão quando se mexe na estrutura do solo. Mas quando o solo ele está com essa estrutura correta, sua estrutura correta, está sendo manejado corretamente, aquela água que está escorrendo, aquela água que está causando ali uma erosão, abrindo uma vossoroca ali, ele vai ser drenado pelo aquele tipo de solo e não vai acontecer esse tipo de prejuízo para o agricultor. Então, pessoal, esse aí foi o nosso vídeo, a gente falando de algumas características aí que a gente tem que levar em consideração para determinar o tipo de cultura, qual é o tipo de manejo que o agricultor, que o profissional aí a campo tem que ter. Muito obrigado aí pela sua atenção.